que eu me dei ao trabalho ontem de ler esse negócio inteiro, esse papelório do... Tirei cópias, né, na papel. Eu li aquilo e cheguei à seguinte conclusão. Tá aí, na nota da Jovem Pan, tem o dever de defender o que entendem de direito, desde que entendam de direito. Não sabem direito também. São militantes, os dois procuradores, declarados. Eles se orgulham do fato de terem assinado aquela carta aos brasileiros, que é a opção por uma candidatura. Ali está disso. Você pode pegar resumo da ópera. Vou votar no Lula. Não quero que o Bolsonaro ganhe a eleição. Está escrito isso. Integrantes do Ministério Público não podem ter uma atuação política ostensiva. Não podem servir a dois patrões. Uma coisa é, se você pertence à seita, teu patrão é o Lula. Se você promove o direito, né? São promotores públicos, assim. Promove, é promotor de justiça, promove a justiça. Você tem de obedecer ao que diz a lei. No caso, eles fizeram a opção pelo ideário político deles. E com arrogância. Quer dizer, essa mulher, a procuradora, ela não vê nada demais no fato de colocarem uma criança ao lado de um homem pelado. Por quê? Porque ela não vê nada de erótico. Gostaria que ela me desse essa graduação do erotismo. Em que momento a nudez passa a ser erótica? Em que momento um homem, ao lado de uma criança, ele pelado, passa a ser erótico? Ele precisa cantar a menina, tentar seduzi-la. O que ele devia fazer? O que mais? Quem diz isso não tem a cabeça em ordem. Ele está ali. Ele vê, ele acha que entende de direito, como lembra o Guzzo, que vocês vão ler, brilhante. Ele nega a Ana Paula e a mim o direito de opinar porque nós não entendemos de direito. E acusa a Ana Paula de ser arquiteta. Você fez arquitetura, é uma acusação. Quer dizer, é crime discordar. Não é que se você discorda da verdade oficial, não pode. Pois bem, eu já disse que entendo de direito o suficiente para saber que ele não pratica o direito e não faz justiça. Se eu tivesse feito todos esses comentários, trocando a favor do Lula, ele estaria agora só me perguntando por que eu não assinei a carta aos brasileiros. Então é o seguinte, ele pega e transcreve uma declaração minha, ele tira todas do contexto. Faz de conta que todo mundo aqui é maluco. De repente, o Silvio Navarro começa a falar no julgamento do Bolsonaro e não há julgamento. Então, nós começamos a falar, ele põe entre aspas, ninguém sabe por quê, porque não houve nada antes, não tem a notícia. Só disse que o apresentador disse que havia um fato e nós dissemos o seguinte, e lá vai. E aí ele pega tem uma transcrição de um comentário meu, que ele põe umas 10 linhas, cheias de ponto de exclamação. Exclamação, exclamação, exclamação. Bom, ele não conhece, né? Não me conhece nem minimamente. Em todas as redações por onde eu passei, todas as que eu dirigi, uma das primeiras proibições que eu baixo lá é o uso excessivo do que é a borduna do idioma, né? O ponto de exclamação. Parece que o cara está batendo. Pá, presta atenção. Eu não uso. Eu só uso ponto de exclamação em declarações alheias feitas aos berros. Essa é a regra. Se o cara gritou, você pode botar o ponto de exclamação. Eu acho que vocês não me ouviram gritando aqui em comentário nenhum. E ele põe. Então, é um sujeito que altera o que os outros dizem com esses pequenos truques
né, de principiante, porque mexe num texto meu, eu reconheço o que eu escrevi e o que puseram a mais. E mente. Nesse caso específico, ele está dizendo que nós defendemos a seguinte tese. O Alexandre de Moraes criou a prisão em flagrante perpétua. Mentira. E nos acusa de não conhecer direito, não conhecer as normas legais, porque nós nem descobrimos que a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira foi logo transformada em prisão preventiva. Não é nada disso. O procurador procura e não acha a verdade, né? Nós estávamos falando, e sempre usamos só essa expressão, em flagrante perpétuo, não em prisão em flagrante perpétuo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes expediu o primeiro mandado de prisão em flagrante da história, porque a prisão em flagrante só se dá quando o crime está acontecendo ou acabou de acontecer e há evidências de que o autor é aquele sujeito que está com a faca na mão correndo. Ali você pode correr atrás dele, qualquer um. Não precisa ser autoridade policial. Pode decretar a prisão do cara e segurar e esperar a chegada da polícia. Então, ele não sabia disso, aprenda. Flagrante perpétuo é você prender alguém, como ocorreu no caso do deputado, porque gravou um vídeo que já está. Ele não está sendo colocado na internet. Ele já estava lá. Portanto, não pode haver prisão em flagrante, como alegou o ministro. Foi isso que nós dissemos, é crime para ele. E é que ainda que eu dissesse outra coisa, eu tenho todo o direito de opinar. Ele é tão metido a esperto que eles fazem a seguinte ressalva. A liberdade de expressão existe para publicações que não dependem de concessão do governo, para veículos. Exemplo, num jornal, se um jornal dissesse o que dissemos nós num programa de rádio, tudo bem. Tá bom, então como é que ele decidiria se eu primeiro escrevesse num jornal o que eu iria comentar e depois eu tivesse lido durante o programa de rádio? Ele me daria meia prisão? Eu estou absolvido por ter publicado no jornal. Essa não dá nenhum problema, não causa nenhum problema. Mas ler no rádio é proibido, é isso? Existe essa lei? Como é que pode fazer uma observação dessas? Para ter a simpatia da imprensa tradicional. É por isso que ele está dizendo, e pensa que nós somos idiotas. Olha aqui, não estou mexendo com vocês, não, da imprensa velha, porque vocês estão se comportando muito bem. Vamos acabar com esses aí que acreditam em liberdade. Acreditamos e continuaremos a escrever e falar com inteira liberdade, enquanto a Constituição disser que não pode haver censura à liberdade de expressão. Ponto final.